Como fazer o relatório de impacto à proteção de dados? Então é um tema assim que é complicado, mas não é. No fim das contas é simples, é um relatório de análise de risco. Pronto, está resolvido o problema, né? Mas para mim, assim, causa uma complicação, porque uma hora fala em impacto, uma hora fala em risco, a gente vai discutir isso tudo aí, tá? Já adianto fazer o meu disclaimer aqui, não é nosso objetivo uh, uh, encerrar esse assunto definitivamente, né? Assim, entregar um gabarito não é nosso objetivo, tá? Tem muito doc, mas Paulo, só quero um documento para preencher. Gente, hoje em dia na internet, documento para preencher é o que menos falta, né? Tu vai lá, usa o file type lá no Google, pede para IA. Documento para preencher é o que menos falta. Agora, o entendimento do documento, né, entender o que você está fazendo, por que está fazendo, é o que a gente vai discutir aqui hoje. Né? Automatismo, eu até já ouvi na internet, aí, conversando com outro colega, né? Não, a gente fez um RPA que a IA preenche automático de pia. Mas não sabe o que está fazendo, porque né, não tem um analista ali analisando as coisas. Ok? Então isso a gente vai discutir no vídeo de hoje, nesse webinar aqui de janeiro. Como fazer o relatório de impacto à produção de dados, RIP de ODPIA. Começa talvez a primeira confusão aqui, tá? RIP de ODPIA é a mesma coisa, um está em inglês, outro está em português, tá? Relatório de impacto à produção de dados, Data Protection Impact Assessment. E aí tem várias fontes e várias confusões, uns lugares falam assessment, outros lugares falam analysis, mas é tudo a mesma coisa, tá? Esse é o webinar 209. Vamos lá. Quem não me conhece ainda, eu sou o Paulo Silva, sou doutor pela Federal de Santa Catarina, fiz mestrado, doutorado na área de segurança da informação, muito antes da LGPD, né? Auditor líder 27001 pela BSI, e essa segunda parte é mais importante ainda no webinar de hoje, Lead Implementer 27701 pela BNT. A gente vai usar a 27701 para discutir o RIP de UDPIA, tá? Então, assim, uma coisa que eu sempre tenho em mente, Lei Geral de Proteção de Dados. A lei define uma série de coisas, mas a lei não fala como fazer aquilo que ela define. As normas, tradicionalmente, não falam como fazer também. Uma norma não é um passo a passo, tá? Então, a lei, para mim, na minha visão, né, vários colegas da área jurídica aqui também, ela é mais alto nível. Ela diz, olha, tu tem que cumprir esse negócio aqui. Mas como é que eu cumpro? Bom, não sei, te vira. A norma, ela nos dá mais um passo nessa caminhada. Por isso que eu gosto de usar a 27701 na LGPD. Existem outros frameworks, com certeza, que também estão corretos, com certeza. De novo, aqui não é um gabarito, tá? Tem um monte de caminho, mas siga algum dos caminhos. Talvez o pior caminho, opinião minha, é fazer puramente da tua cabeça. Eu acho que é assim, eu vou fazer e pronto. Pode ser que tu faz da tua cabeça e tá completamente correto. Mas qual é a base que tu vai apresentar para isso, tá? Então assim, a gente gosta de usar a 27001 e na Lei Geral de Proteção de Dados a 27701. Até andei dando uma atualizada, ela tá em uso, tá muito em uso, ela teve atualizações e ela tá assim mais respaldada ainda, tá? Então ela podia ter caído em desuso, mas não. Ela tá adiante aí, tá sendo considerada a 27701. Se você tem um framework na sua empresa para trabalhar LGPD, maravilha, siga seu framework. Não, Paulo, não tenho base nenhuma. Então 27701, tá? Pessoal aqui que é Cicobi, já tem um monte de orientação do Cicobi, nós a Tracker atende muito cooperativa do Cicobi, já tem um monte de orientação do próprio Cicobi, maravilhoso. Pessoal que é Unimed, mesma situação, né? ANP, PNGPPD, que é o programa da Unimed, né? Pessoal que é PNGPPD tem um monte de orientação da Unimed, também eles acabam seguindo 27001, 27701, 27701. Mas, por exemplo, usar como exemplo aqui, Unimed, Cicobi já tem seus frameworks. Siga seu framework corporativo. Agora, a galera aqui que é indústria, que não está ligada a uma federação, alguma coisa assim, não tem framework? 27701, framework ótimo, tá? Na minha apresentação, ainda concluindo, sócio-diretor da Tracker Segurança da Informação, atuei como professor de graduação e pós-graduação por mais de 15 anos. Depois que os meus pequenos nasceram, eu parei com a pós-graduação. Graduação já tinha parado, parei com a pós-graduação, né?
até atualização de privacidade aqui, agora eu tenho 2 pequenos agora, né. Até 7 meses atrás eu tinha um, agora tem 2 pequenos. Não dá mais para dar aula de pós-graduação, mas o meu hobby fica sendo aqui os webinars, tá? Nossos canais eu já falei, se inscreva lá, dá uma força para o conteúdo. Canal Tracker, destaque TI para profissionais e alerta corporativo para leigos, colaboradores das empresas, quem não é da área de segurança, tá? Quiser saber mais sobre o nosso trabalho, procura lá no LinkedIn, pode seguir a gente, pode pedir conexão, a gente se conecta e conversa. Vamos direto para o nosso assunto. Então, relatório de impacto à proteção de dados. Primeiro a gente vai discutir o que diz a lei, tá? Bem sucinta, direta, a lei, ela diz isso. A partir disso, o que eu faço? Tem que escolher um caminho, tá? E aqui a gente vai seguir, depois eu vou apresentar a 29134, porque a 27701 apresenta uma norma que eu vou botar lá na tela aqui depois, é a 29134, é uma norma 29134 especificamente para o relatório de impacto. Olha só, uma norma com o peso da ISO que ainda tem, podemos discutir se a ISO deu uma caída nos últimos 10 anos talvez, ou não deu uma caída no mundo até, né? Mas assim, a ISO continua com seu valor, continua com seu peso, e a gente tem uma norma global, é a BNT, mas é da ISO global, 29134, que trata ela especificamente do relatório de impacto. Tá? Imagina que tu segue essa norma e tu recebe um processo judicial, galera da área jurídica aqui, né? Pô, e alguém vem querer aí derrubar o teu relatório, questionar teu relatório, dizer que o teu relatório não atende à lei. Como é que eu penso aqui na Tracker? Cara, meu relatório pode ser horrível, mas eu segui a ISO. Então, se considerar que a ISO não vale nada, puxa, então o que vale, né? A lei não me dá maiores orientações. Quando a autoridade nacional emitir uma resolução, maravilhoso, até pesquisei essa semana de novo para ter certeza, né? Não temos uma resolução da autoridade nacional especificamente sobre o relatório de impacto. Quando tiver, que a autoridade nacional emite resolução, pô, a gente vai de cabeça na resolução da autoridade nacional. Mas eu tenho uma lei que cobra, mas é muito sucinta. E eu tenho uma norma da ISO, eu vou na norma da ISO que eu entendo que ainda tem um respaldo maior, tá? Então, assim, preparação do PIA, Privacy Impact Assessment, item 6.3 da norma que depois eu vou apresentar para vocês, execução do PIA 6.4 e estrutura do relatório de PIA capítulo 7. Tudo isso a gente já tem na norma da ABNT, beleza? E é nisso que a gente vai. Então, novamente aqui não é o Paulo dizendo como é que tem que fazer o relatório. A gente vai se basear na norma da ISO 29134. A Tracker, e a ideia aqui é a gente bater um papo e falar da realidade, né, não da fantasia. A Tracker também segue tudo que tem na 29134? Não, não segue. A gente lê a 29134, faz uma análise crítica, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui vale, isso aqui não vale, mas é baseado na 29134, legal? Então, primeiro, o que a lei nos diz? Aqui está, lá no artigo 5º, isso aqui é o item 17, né? Quem é que gosta de números romanos, né? 10.5.2, item 17. Fala do conceito do relatório de impacto. Ah, pessoal, eu não comentei aqui, tá? Mas fiquem à vontade para escrever no chat, tá? Comentários, complementos, dúvidas. Eu já posso ler a pergunta de vocês agora, posso ouvir lá no final. Quem quiser complementar com alguma informação que eu estou falando, fiquem totalmente à vontade para interagir ali no chat, tá? Ó, falei que a gente estava com 145 inscritos mais ou menos, a gente vai chegar a uns 180, ó, estamos com 73 participantes aí. Segundo a lei, conceito do relatório de impacto. Relatório de impacto da proteção de dados pessoais, documentação do controlador, a princípio o operador não precisa fazer, mas via de regra todo operador também é controlador de alguma coisa do seu próprio dado que tem, então no fim das contas todo mundo de um jeito ou de outro acaba tendo algum papel de controlador, né? Eu posso ser operador para o outro, mas eu tenho meus dados aqui dentro também, que são dados pessoais, e desses eu vou ser controlador, né? Então, documentação do controlador, que contém a descrição dos processos de tratamento de dados. Aqui já vem uma questão matadora. O ROPA. Não há a menor condição de fazer relatório de impacto sem ter o ROPA. Tá? Relatório, tem várias traduções, mas lá, relatório de operações e atividades.
o planilhão de mapa da LGPD, planilhão da LGPD, planilha de mapa, mapa da LGPD, mapa dos processos da LGPD, tem um monte de nome. O nome técnico é ROPA, R-O-P-A, né? Então, não dá nem para começar a falar de relatório de impacto sem ter o ROPA. Tá? Ah, mas eu não tenho ROPA, não fiz ainda. Cara, então vai fazer o ROPA, não tem? Tá? Porque aqui, ó, descrição dos processos de tratamento de dados é o ROPA. Tá? E tá até na coisa mais básica de todos, que é o conceito, né? Que podem gerar riscos às liberdades civis. Na minha opinião, aqui já começa o primeiro problema, né? Porque aqui fala relatório de impacto e aqui fala pode gerar risco. Impacto é uma coisa, risco é outra coisa para quem já está há muitos anos na área de gestão de risco. Até recomendo para vocês, quem não conhece ainda, não leu, dá uma olhada na ISO 27005, da família 27000, dá uma olhada na 27005. 27005 é gestão de risco e ela também é necessária para fazer o relatório de impacto. Ah, Paulo, mas relatório de impacto, produção de dados, eu tenho que olhar 27005, porque ela é a base da gestão de risco, tá? E aqui o pessoal faz, talvez, aqui um pouquinho de confusão, não estou dizendo que a lei fez confusão, mas acaba gerando uma confusão para nós, né? No relatório de impacto à proteção de dados, eu vou analisar o que pode gerar risco. A gente sabe, na teoria clássica, que o impacto é um componente do risco. Até ISO 31000, né? Hoje vai ser uma sopa de ISO, porque eu tenho que fundamentar isso aqui. 31000 é a norma mais geral de todas da ISO para risco. Tá? Então tu pode olhar a 31000 e tu pode olhar mais especificamente a 27005. Legal? Começou a ter alguns comentários aqui. Mas olha só, já vou ver os comentários, mas olha só, o impacto, ele é um elemento, ele é um componente do risco. Tá? O risco é formado por probabilidade e impacto. Não tem o que discutir, né? Só se tu tiver outra conceituação, mas a conceituação básica no mundo todo, em todas as áreas, não só na ISO, risco é probabilidade e impacto. Então o impacto é um componente do risco. Aqui está falando relatório de impacto para gerar risco. Então não tem como escapar. Para fazer o relatório de impacto, tu vai, na verdade, fazer uma análise de risco, em que o impacto está lá dentro, tá? Que podem gerar risco às liberdades civis e direitos fundamentais, bem como medidas de salvaguarda, são os controles, 27002, controles de segurança da informação, 27002, 27701. Ah, mas da onde eu vou inventar os controles? Tu não precisa inventar os controles, 27002. São os controles clássicos de segurança da informação, 27701 estende esses controles para privacidade e proteção de dados, né? Bem como medidas, salvaguardas e mecanismos para mitigação, são os controles. Vamos lá. Vanessa, obrigado pela participação, já colocou aqui, né? Paulo, meu ROPA nunca chega no final, é normal, né? Todos os dias ele aumenta o tratamento, não tem como colocar uma data de corte. Sendo assim, tem como fazer uma versão do RIPT para poder atender às normas? Né? Tem como fazer várias versões. A gente acaba fazendo RIPT anual, tá? Isso eu ia comentar depois. Mas a tua empresa é mais dinâmica e tal. Se fizer, acho que um RIPT a cada 6 meses está de bom tamanho. Não precisa fazer RIPT mensal, tá? Ah, mas aí qual é a boa prática? Pô, tu teve uma mudança grande de ambiente. Aí tem que refazer. Ah, mas o que a Vanessa falou é muito comum, né? Para quem cuida mesmo do ROPA, o ROPA não acaba nunca, o processo muda, incorporação de empresa, mudança de setor. A gente faz revisão do ROPA forçada a cada 6 meses e RIPT a cada 12 meses. Isso é o que a gente faz na nossa metodologia, mas se a tua empresa é muito dinâmica, tu pode reduzir esses prazos, tá? Mas não precisaria fazer mensal, não, acredito que não. Márcio, a eficiência em todo qualquer negócio depende dos processos, né? Ao contrário, aumenta as possibilidades de problemas. Exatamente, né? A LGPD, ela é muito correta, veio da GDPR, muito sábia nisso. Tu tem que mapear os processos, tá? Pelo menos enumerar eles e descrever, sem isso tu nem começa. Falar demais para variar, né? Lá na segurança da informação clássica, lembra do inventário de ativos de informação? Meu Deus do céu, eu que estou há 20 anos trabalhando com esse negócio, né? A gente tinha lá na segurança da informação, antes da LGPD,
A gente tinha na norma definido a necessidade do inventário de ativos de informação, tá? Ninguém nunca fazia aquela nhaca lá, só quem certificava. Mas quem não era foco em certificação não fazia. Agora, o que é o ROPA da LGPD? Meio que em paralelo, ele é o nosso inventário de ativos de informação, que já pedia, e agora a lei manda fazer, tá? Inventário, meu Deus, eu fazia inventário de ativos de informação em consultoria, cara, dava 200 registros. Inventário é uma loucura, uma empresa desorganizada. Até tem uma coisa legal aqui, né, Márcio? A gente fala assim do ERP, né? Ah, o ERP vai organizar a tua empresa. Se a empresa é bagunçada, o ERP ele automatiza a bagunça. O ERP não organiza a empresa. Se a empresa é desorganizada, o ERP ele automatiza, né, bota na tecnologia a bagunça. LGPD é a mesma coisa, né? Se a empresa é bagunçada, a LGPD ela vai tentar gerenciar a bagunça. A empresa tem que ser organizada, né? O ROPA, ele é o primeiro, eu diria que o primeiro passo é a política de proteção de dados. Antes do ROPA até, né? Tu faz a política de proteção de dados, dela deriva para fazer o ROPA, do ROPA tu faz todas as outras coisas da LGPD. Privacy by Design, ROPA. Cadeia de suprimentos, gestão de privacidade de fornecedores, ROPA, tem que estar lá no ROPA. Aqui, RIPD, tem que estar no ROPA. Eliminação de dados, tem que estar no ROPA. Então, até dá para fazer uma figurinha assim, né? Política de proteção de dados, ROPA e um monte de coisas que derivam do ROPA. Pessoal, no canal Tracker tem um monte de webinar já gravado, tá? Tem webinar de privacidade para fornecedores, tem webinar de Privacy by Design, tem webinar de preenchimento do ROPA, tá? Quem está nos primeiros webinars aqui, dá uma olhada lá no canal Tracker, tem um monte de webinar de LGPD já gravado lá. Vamos em frente aqui. O que mais que a lei diz? O artigo base do RIPD, né? Artigo 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados, inclusive dados sensíveis, que é uma coisa extra, referentes às operações de tratamento de dados. Eu já vi empresa falando assim, a gente só faz o RIPD de legítimo interesse. Porque tem um item lá no legítimo interesse que fala isso. A gente só faz RIPD de dado sensível. Decisão da sua empresa. Nós, na Tracker, a gente faz RIPD de todos os processos. A gente faz PIA, né? Avaliação de impacto à privacidade de todos os processos do ROPA. Se tá no ROPA, vai junto na onda e vai entrar no RIPD ou de PIA, tá? Muita gente não elabora o RIPD porque fala a autoridade nacional poderá solicitar. Cara, mas a gestão da segurança tu já tinha que ter. Então não é assim, eu vou fazer o RIPD se a autoridade nacional solicitar, porque lá na lei está dizendo que poderá solicitar ao controlador. Mas tu já devia ter o relatório. Prática, daí não está na lei, mas prática de mercado. No mínimo, relatório RIPD ou de PIA com data ativa dos últimos 12 meses. No mínimo. Tá? E não é, eu vou fazer quando a autoridade nacional pedir. Porque aí tu não fez a mitigação, tu não mediu o risco, tu não fez plano de ação e tu não melhorou o teu sistema na privacidade. Tu tá às cegas. Eu não quero fazer. Beleza, não faz. Tu tá às cegas. A autoridade nacional pediu, eu vou fazer. Tá, daí tu vai fazer e tu vai descobrir que tu tem um monte de risco crítico lá que tu nunca tratou. Então tem que fazer análise de risco de privacidade previamente. Isso não é nem a lei, isso é a gestão da privacidade. Posso pegar o capítulo lá sobre segurança da informação na privacidade, tá? Parágrafo único aqui, observado, parará. O relatório poderá conter no mínimo. Aqui já é legal, né? Começa a dar uma descrição do relatório. Tipos de dados tratados. ROPA. Metodologia utilizada para coleta e garantia da segurança. 27.000, 27.701, 27.005. Metodologia utilizada se basear, pelo menos no nosso caso, nas família 27.701, 27.001, né? Análise do controlador em relação à salvaguarda, isso aqui é tudo gestão de risco, tá? Mecanismos de mitigação do risco. Olha só, né? Relatório de impacto. Aqui é que dá um nó na minha cabeça, né? Relatório de impacto. Aí, o que ele deve conter? Mecanismos de mitigação do risco. Ora, mas se o relatório é de impacto e eu tenho que ter mecanismo de mitigação de risco, eu tenho que fazer um relatório de risco, não de impacto. Então, o impacto que acaba dando nome ao relatório, ele é um componente do relatório de risco. Porque eu não posso fazer um relatório de impacto puramente só da variável de impacto.
Eu tenho que fazer um relatório de análise de risco em que o impacto é um elemento lá dentro. Porque até aqui mesmo na lei fala que eu tenho que conter os mecanismos de mitigação do risco. Isso aqui foi a primeira coisa que me deu muito nó na cabeça, assim, tá? Tá, mas o relatório ele é de impacto ou ele é de risco? Não, ele é de risco, que é mais completo. O impacto é um elemento ali dentro. Ok? Muito bem, base para o nosso DPIA. Tira um print desse slide aqui, né? ISO 29134, tem a versão 2020, fora do Brasil tem a versão 2017, tem a 20, tem a 23. Eu dei mais uma pesquisada aqui para o webinar, tá, pessoal? É tudo a mesma coisa, tá? Em todas as fontes que eu olhei, seja a 29134 versão 17 global, se vocês acharem em inglês, seja a versão 2020 ou a 23, pequenas mudanças, não impacta na estrutura do relatório, tá? Então, essa aqui é a base e essa norma é bem legal. Principalmente para quem está sem framework, se baseia nela, tá? Eu botei esse texto aqui embaixo para falar do CB21. Quando eu dava aula de pós-graduação, eu sempre falava, né? Se você quer receber todas as normas que nos interessam, segurança, privacidade e proteção de dados, vai lá no sitezinho da ABNT, se inscreva no CB21. CB são os grupos de trabalho da ABNT. CB21 é o grupo que nos interessa, segurança, privacidade e proteção de dados. Você, olha que legal, eu faço isso também. Vocês vão receber todas as normas em versão de consulta pública. Quando tiver uma atualização de uma norma, não é que tu vai receber todas, né? Tem uma atualização de uma norma, ela está em consulta pública, você vai receber a norma para discussão, tá? E aquilo ali já é o texto da norma final. Não quer sair comprando um monte de norma? Eu não quero comprar todas as normas, é muito caro, tá? Se inscreva no CB21 como comunidade, né, público. Você vai receber as normas em versão de consulta pública, tá? É muito legal estar escrito lá no CB21 da ABNT para estar atualizado nas normas. Vamos em frente que o nosso tempo está passando. Ana, obrigado pela participação. Onde fica essa inscrição? Depois eu até posso colocar, enviar para vocês, colocar no chat alguma coisa, tá? Eu não sei exatamente, faz muitos anos que eu me inscrevi. Tem que entrar lá no site da ABNT, procurar lá a inscrição dos grupos de trabalho CB21. Se tu quer se inscrever na ABNT, é só botar teu e-mail, fazer o cadastrinho lá, tu vai começar a receber os e-mails da ABNT, tá? Aliás, tem até mais coisa, tem um monte de coisa legal que dá para se inscrever lá na ABNT. Vocês podem participar das reuniões de debate, quem quiser, quem gosta do assunto, tá? A ABNT abre para isso, então é bem legal, tá? Vamos em frente que o tempo está passando. Bom, já discutimos um pouquinho o que a lei diz e qual é a base para a gente começar a trabalhar o nosso relatório. Então, na 29134, seção 6.3, começa a falar da preparação do PIA. Pô, Paulo, tu tá começando na seção 6? Tem um monte de outras coisas lá na 29, na norma, na 29134, que eu não vou falar aqui, porque senão eu teria que ficar 8 horas falando da norma, tá? Então, pá, gostou do assunto, gostou do caminho, acha a norma, baixa ou compra, ou faz o download, encontra ela lá para fins acadêmicos que a gente fala, né? A norma da ISO, tu compra ela quando tu vai certificar. É claro que tem que comprar, tem direitos autorais, né? Mas a gente trabalha muito com versão de consulta pública. Eu tenho versão de consulta pública aqui. Não tem nenhum problema em a gente divulgar a versão de consulta pública. Quem quiser depois pode me mandar um e-mail, tá? Eu mando, eu usava em pós-graduação, eu mando a versão de consulta pública, tá? Ela é pública, não tem. A norma aprovada é que tu tem que comprar. Por isso que é legal se inscrever no CB21. Tu recebe o texto da norma como profissional e não está violando nada. É versão de consulta pública, tá? Então tem mais um monte de coisa lá. Eu vou começar aqui já na preparação do PIA, tá? O que é a preparação do PIA? Que seria a preparação desse relatório, dessa análise de risco. É basicamente você, obrigado Roberta, colocou o link direto ali para mim, obrigado. Basicamente é você estruturar um projeto. Não começa o teu relatório de impacto diretamente executando. Começa a estruturar um projeto. Cronograma, isso é a preparação do PIA. Lembra lá do PMBOK ou Scrum, quem gosta, né? Gestão de projeto. Tu tem que estruturar um projeto de relatório de PIA antes de executar.
Então, estruturação do projeto. Até tá aqui, né? Determinar o escopo do PIA, os conhecimentos necessários, fazer um termo de referência. Eles querem que tu faça um pré-projeto. Cronograma, quanto tempo vai levar, quais áreas vão ser, quais são as atividades, qual é o orçamento, tá? Então, ó, daí depois aqui, pessoa responsável nomeada, critérios de risco. Então isso aqui já é, como é que vai ser calculado o teu risco, qual é o teu critério de impacto, de vulnerabilidade, de risco alto, médio e baixo, aquelas histórias de escala Likert, tá? Então, o 6.3, que é a preparação do PIA, é começar a estruturar o teu projeto de PIA, né, de relatório de PIA ou RIPD, antes de executá-lo propriamente dito. Tem gente que fala, vou começar a fazer o relatório hoje. Não. Vou pesquisar na internet, vou começar a fazer o relatório de RIPD hoje. Não, não faça isso. Né? Monte um projeto primeiro. Tá? Pelo menos essa é a boa prática. Aqui na Tracker isso já sai naturalmente, porque acaba sendo o próprio projeto de execução, proposta comercial, já tem tudo isso aí estruturado, né? Então, primeiro, configurar a equipe, quem que vai fazer o quê, tem que ter o envolvimento das áreas, lembra que tem o roupa lá, então tem que ter o envolvimento das áreas, né? 632, preparar um plano de PIA, determinar os recursos necessários, ó, alocar recursos humanos e orçamento. Se não for essa história de orçamento, vocês vão ter que alocar a agenda das pessoas. Quantas reuniões vão ter o relatório de PIA? Né? Com quais áreas? Então tu tem que alocar isso tudo no tempo. Lembra que eu falei? Por isso que mandar a IA fazer não me adianta muita coisa. Eu tenho que ter o envolvimento das pessoas, tem que ter debate, discussão. A IA, ela é uma boa... Acho que IA vai estar em todos os... Falar sobre IA vai estar em todos os webinars agora, né? A IA, ela é uma boa ferramenta, mas ela não faz o relatório sozinha, não há como, nem tem dados para fazer isso, né? O termo de referência, a saída esperada, é o planejamento de como o PIA será conduzido e os recursos alocados, tá? Depois acho que eu vou ter um exemplinho da Tracker ali. Seguindo na preparação, engajar as partes interessadas. Meu Deus, isso aqui me lembra PMBOK total, né? PMBOK lá é bem esse negócio aqui. Preparação, escopo, gestão de projetos. Primeiro é fazer o pré-projeto do relatório de PIA. E até é legal aprovar esse pré-projeto em comitê de segurança, comitê de privacidade ou diretoria, como é que é a estrutura aí da tua empresa, né? Isso dá um peso para o negócio. Tá? Não é só uma pessoa sozinha fazendo um relatório. Então, envolver a empresa toda, fazer o pré-projeto e aprovar nas instâncias adequadas, dá um peso para o negócio, até mesmo para a questão de processos judiciais. Né? Pô, tu tá mostrando que era sério, teve envolvimento, teve aprovação, projeto. Então, tudo isso vai gerando evidências da privacidade na sua empresa. Olha que legal, que diferente, né? Só pegar, baixar a cabeça e fazer o relatório a partir do modelinho da internet, ou não. Criar um projeto, aprovar o projeto, ter reuniões. Então, tudo isso dá um peso e uma justificativa, uma veracidade, né, para a privacidade, para a cultura de privacidade na tua empresa, que é o que a gente quer com toda a gestão da privacidade. Ter a cultura de privacidade na tua empresa. Legal? Engajar as partes interessadas, identificar as partes interessadas, estabelecer um plano de consulta. Aqui até eu faço uma questão, inclusive partes externas, fornecedores também poderão estar envolvidos no teu relatório RIPD de PIA, tá? Lembra lá do operador de dados? Então, se lá no teu roupa, tu tem lá operadores de dados, outro CNPJ, fornecedores, cadeia de suprimento, fornecedores, que são importantes no teu tratamento de dados, esses fornecedores também devem ser avaliados no teu RIPD ou de PIA, tá? Até mesmo porque lembra que o operador de dados pessoal, ele é responsabilidade do controlador que compartilha dados com esse operador, né? Um risco no teu operador de dados é um risco seu. O impacto no teu operador de dados é um impacto seu. Então, uma coisa legal para vocês voltarem e avaliarem hoje no teu relatório de PIA, né?
está considerando os processos das partes externas, da cadeia de suprimentos e dos teus operadores de dados? A princípio, controlador conjunto, não entra nesse negócio, porque o controlador tem a sua responsabilidade própria. Mas todos os operadores de dados são responsabilidade sua, que é o controlador dos dados que compartilhou com esse operador. Então, também esse operador de dados é parte integrante do teu relatório de PIA. Tá? E ver como é importante elaborar um pré-projeto para ter essa análise toda. Pô, mas vamos parar para pensar, para analisar. Quem a gente tem que envolver tudo? Ah, pô, eu tenho que envolver lá o escritório de advocacia terceirizado, porque eles têm dados pessoais nossos. Eu tenho que envolver a contabilidade terceirizada. Eu tenho que envolver. Ah, eu tenho uma empresa que faz BI para gente, análise, sistemas em SaaS, né, que tramitam nossos dados pessoais, são todos operadores de dados e eu preciso envolvê-los no meu relatório RIPD de PIA. Ok? Sair daqui, objetivo, estruturar a consulta, comunicação com as partes interessadas. Legal? Aqui eu trouxe um exemplinho de uma parte de cronograma de projeto da Tracker. Eu quero sempre trazer também um exemplinho da Tracker aqui, né? Então isso aqui é uma etapa do nosso cronograma de projeto de RIPD, onde eu tenho a aplicação de entrevistas. Essa etapa dura 3 semanas. Tá? Aliás, dura 3 semanas, começa na semana 3. Alinhamento das entrevistas, realização das entrevistas e análise do resultado das entrevistas. Então, em 3 semanas, a gente entrevista as áreas. E aqui não é para fazer o roupa, tá? Alguém pode dizer, ah, Paulo, essa tua entrevista aqui é para fazer o roupa? Não, não, o roupa já é uma entrada. No meu RIPD, eu entendo que o roupa ele não é parte do projeto, ele já estava desenvolvido e ele é uma entrada do projeto. Essa entrevista aqui é uma entrevista para avaliação de consciência de segurança, tá? Risco para avaliação de conscientização de privacidade. Eu vou entrevistar a pessoa para saber se ela conhece as políticas, se ela está executando as boas práticas na área dela, se ela está trabalhando conforme o roupa. Então, essa entrevista não é aquela entrevista de criação do roupa. Essa entrevista é uma entrevista para avaliar o nível de conscientização em privacidade dos operadores do roupa. Legal? Para avaliação de risco, né? E aqui coleta de informações de privacidade já dura 2 semanas. É um checklist, tá? Essa parte aqui, coleta de informações de privacidade, é um checklist do ciclo de vida. O nosso ciclo de vida na metodologia da Tracker, 5 etapas. Vamos ver se eu lembro, né? Coleta, armazenamento, acesso, compartilhamento e eliminação, tá? Ciclo de vida na lei, eu acho que tem um webinar falando de ciclo de vida também. Ciclo de vida na lei tem um monte de etapas lá na lei, tá? Mas na nossa metodologia, a gente agrupou as etapas, não tem nenhum prejuízo, nenhuma etapa ficou de fora, nenhuma etapa prevista na lei ficou de fora. Mas a gente agrupou em 5 estágios da nossa metodologia, que são coleta, armazenamento, acesso, compartilhamento, que é a partes externas, e eliminação, tá? Em 2 semanas a gente avalia um checklist de ciclo de vida dos dados. Tá? Então, coleta das informações, análise meia semana, discussão com as partes envolvidas e ajuste. Ok? Um pouquinho do nosso cronograma. Vamos falar sobre a execução do PIA. Então, até agora, né, o que a gente discutiu? O que a lei fala, bem geralzão. Preparação, monte um pré-projeto. Quem vai fazer o quê, etapas, quanto tempo vai levar, partes interessadas, orçamento. PMBOKzinho básico, monta lá um pré-projeto. Aprove esse pré-projeto nas instâncias adequadas, para ter ata de reunião, olha que legal. Tudo isso está gerando evidência de cultura de privacidade. Então aprove isso nas instâncias adequadas, ok? Pô, fiz todo o meu pré-projeto, vamos começar agora a executar o PIA de uma maneira estruturada, com um cronograma bonitinho e formalizado. Legal? Execução do PIA, lá na 29134, seção 6.4, vai falar da execução do PIA, tá? Então, primeira parte da execução, identificar os fluxos de informação, identificar fluxos de informação sobre avaliação, descrição do processo, sistemas a serem avaliados. Reconhece isso aqui? Roupa. Mas olha só que interessante. Lá na execução do PIA, a primeira parte, de acordo com a 29134, é identificar os fluxos de informação.
Mas eu entendo que isso já foi feito na estruturação do ROPA. Pô, então, podemos entender que a primeira parte do relatório RIPD já estava pronta? Se seguir a 29134, dá para entender assim. A primeira parte do RIPD já está pronta. Beleza? Ó, resumo, saída, né? Bem PMBOK, né? Entradas e saídas, objetivo. Resumo das descobertas sobre o fluxo de informação DP, Data Protection, de processamento de dados no processo, tá? Então, primeira parte seria o próprio ROPA. Eu coloquei aqui para lembrar, a gente já tem o webinar Como preencher o mapeamento de dados da LGPD. Dá uma olhada no canal Tracker. Já aproveita e se inscreve lá, preciso de inscritos. Dá uma olhada no canal Tracker, tá? Tem um monte de webinar lá e tem um bem bonitinho aqui, ó. Como preencher o ROPA. Se você não tem o ROPA definido ainda, segue esse webinar, tá? Primeira parte da execução do PIA. Seguindo aqui, 642, lá da 29134. Analisar as implicações de cada caso de uso. Identificar o comportamento pessoal. Tá, então aqui já começa agora sim, né, a analisar. Eu já tenho ROPA e agora eu vou analisar o impacto de cada linha dessa do ROPA, tá? Impacto, lembra lá da variável de impacto. O impacto é o prejuízo causado para o titular. Tá? Impacto não é o risco é o todo, né? Probabilidade é a chance de acontecer, impacto é o resultado do incidente, é o prejuízo já causado para o titular, tá? Então aqui, identificar o comportamento potencial do usuário. O que a gente vai usar para o impacto? Tipo de titulares, tá? O tipo potencial de titulares. Kaká, socorro! Tem mais de 500 processos. Ah, Vanessa, legal, né? Nós pegamos um cliente nosso que tinha mais de 500 processos e a gente começou a agrupar. Chegamos em torno de 140 processos, tá? Vou pegar um gancho nesse comentário da Vanessa. Na metodologia da Tracker, nós tentamos trabalhar em torno de 100 processos, tá? Nossa média, quando a gente faz o ROPA, é em torno de 100 processos. Ah, tem 110, 120 ou 80. A gente tem ROPA de cliente nosso com 60 processos, tá? Eu entendo ali no caso da Vanessa, se ela me dá a liberdade de falar, né? É a Senior Sistemas. A Senior Sistemas tem a incorporação de um monte de empresa, tá? Então, porra, a Senior vai lá e ela do dia para noite compra uma outra empresa com 500 funcionários. Então é muito complicado o ambiente da Vanessa ali, até diria muito mais complicado do que a média, né? Porque ela tem essa situação da incorporação de empresas, que são ambientes heterogêneos que entraram para o ambiente dela. Eu quase diria que a Vanessa tem múltiplos ROPAs dentro de um ROPA, tá? Mas para quem não faz incorporação de empresa todo dia, que nem a Senior Sistemas e o caso da Vanessa ali, tentem ficar, se possível, em torno de 100 processos, tá? Dá para ir aí sem prejuízo, agrupando e tenta ficar em torno aí de 100 processos, tá? E é muito importante isso, porque cada linhazinha do ROPA, ela não é só uma linha, ela deriva em dezenas de desdobramentos. Então, se tu economiza uma linha do teu ROPA, que tu agrupou um processo, cara, tu tá economizando um monte de trabalho futuro. Não é só o RIPD, é um monte, é eliminação, é privacy by design, é avaliação de fornecedores. Então, agrupar as linhas do ROPA sem prejuízo para o entendimento, não pode ficar genérico, né? É um ganho muito grande. Beleza? Márcio, legal, ali é desafiador. A Tracker já trabalhou com a Senior Sistemas também, tá? Já fizemos consultoria com a Senior Sistemas. Já provemos consultorias, as primeiras consultorias de LGPD, acho que até antes da Vanessa entrar também. A Tracker fez as consultorias na Senior Sistemas, então a gente conhece um pouco do ambiente deles lá, é uma loucura. Para ter uma ideia, acho que o grupo de trabalho tinha mais de 40 pessoas, tá? O Comitê de Segurança e Privacidade, aí tem 2 níveis, mas o grupo de trabalho tinha lá mais de 40 pessoas. Enquanto que para Tracker, tradicionalmente, nosso grupo de trabalho tem lá 10, 15. O grupo de trabalho da Senior tinha 50, 40, 50 pessoas. É outra realidade. Ok? Beleza, pessoal. Então aqui, começar a avaliar os titulares potenciais, os dispositivos, tá? Determinar os requisitos. Isso daqui eu queria
Acho que o Paulo precisa voltar. Opa, estamos aí. Já faz um tempo que a gente não faz consultoria para sênior. A gente tinha essa característica aí e voltava muita consultoria para sênior, mas estamos aí, pertinho em Blumenau. Aqui, ó, determinar os requisitos pertinentes para a privacidade, tá? Aí ele fala aqui, ó, a norma. Os requisitos pertinentes estão na ISO 29100. Então a ISO tem muito essa característica. Uma norma aponta para outra e fica puxando. Lei faz isso muito também, né? O pessoal do jurídico aí está acostumado. Uma lei, daí cita outra lei. Então a norma foi lá e citou a BNT, a 29100, tá? A saída aqui é a lista de requisitos. Eu peguei e copiei lá na 29100, tá? Então eu fui lá para trazer aqui para o webinar, fui lá na 29100, o que eles entendem como requisitos de salvaguarda da privacidade? Tá a figurinha aqui. Fatores legais e regulatórios, fatores contratuais, fatores de negócio e outros fatores. Eu dei destaque aqui em amarelinho para políticas internas da organização e normas corporativas. Então eles já entendem que requisitos de privacidade são a existência de políticas e normas. Gente, aqui entra a PSI. Acabou com tudo, né? Chutou o balde. A PSI é o universo. Mais friozinho aqui. A ISO colocou aqui políticas e normas da organização. Acabou, é tudo. Né? Política de segurança da informação, política de proteção de dados, política de uso da IA, que está vindo muito agora, a gente está desenvolvendo muito norma de utilização da IA. Com essa onda de IA, norma de uso da IA é o que a gente mais está desenvolvendo. Como é que tá? Tem um webinar aqui no canal também, tá? Como desenvolver a norma de uso da IA. Acho que foi o webinar de novembro, tá? Então, é requisito da privacidade todas as políticas de segurança da informação, tá? E os sistemas internos de controle, toda a parte de cibersegurança, antivírus, anti-spam, firewall, DLP, tudo. Então, como requisito de salvaguarda da privacidade, nós temos o sistema de gestão de segurança, o SGSI ou a ISO 27002. E aqui eu separei uma outra figurinha que eu uso muito. A LGPD, ela está acima da proteção de dados, da PPD, da Política de Proteção de Dados. Tá? E você não faz proteção de dados sem fazer segurança da informação. Então, a pirâmide, ela é, na base, a PSI. Tu não tem privacidade se tu não tem PSI. Tá? E isso eu provo pelas multas lá na Europa, pelo Enforcement Tracker que mapeia as multas. Tá? Um dos requisitos de multa é a ausência da segurança da informação. Se tu não tem segurança da informação, tu não tem privacidade. Então tu tem que montar primeiro a base, PSI, segurança da informação. Ah, eu tenho segurança da informação? Tenho. Agora eu vou ter PPD, proteção de dados. Eu estendo a segurança da informação para os requisitos de proteção de dados. E acima disso eu atendo a LGPD. Tá? Não tem como ter, não sou eu, são todos os frameworks e as próprias. Tem um site lá, o Enforcement Tracker, depois eu coloco aqui, sempre falo desse site, né? Nos webinars. Então, eu tenho que ter segurança da informação, privacidade e depois a LGPD. Legal? Então tá aqui os requisitos de salvaguarda que você vai avaliar no PIA. Ah, mas então esse relatório RIPD está virando um relatório de análise de risco de segurança da informação estendido para a privacidade e proteção de dados. Bingo! Acabou o webinar, né? O relatório RIPD, no fim das contas, acaba virando um relatório de risco de segurança da informação estendido para os processos do ROPA, tá? Ó, tanto que agora aqui, execução do PIA, próxima parte, avaliação dos riscos de privacidade. ISO 29134, né? Do relatório RIPD, avaliação dos riscos de privacidade. Tá vendo isso aqui, ó? Identificação do risco, análise de risco e avaliação do risco. Isso aqui é uma metodologia tradicional de gestão de risco. Eu trouxe outra figurinha aqui. Isso aqui é o processo de gestão de risco. Então, para fazer o relatório de RIPD ou de PIA, eu vou seguir o processo de gestão de risco tradicional da ISO 31000 ou da 27005. Esse aqui é da 27005. Mas vocês vão seguir um processo tradicional de gestão de risco. Qualquer gestão de risco que vocês seguem aí, tá? Tradicionalmente, ISO 31000 ou ISO 27005.
que é estabelecimento de contexto, identificação do risco, análise do risco e avaliação do risco. Tá? Processo tradicional de gestão de risco. Relatório de ripidiodipia não traz nenhuma novidade em relação à gestão de risco tradicional. A diferença que sim tem que ter é que eu tenho que avaliar o risco, não pode escapar disso, tá, pessoal? Eu tenho que avaliar o risco por processo do ROPA, tá? Até a Tracker mesmo, no começo da lei, a gente começou a brincar de fazer RIPD por setor. Olha que gambiarra. Lá no começo, não, a gente é que não tinha roupa. Era muito no começo da lei e ninguém tinha roupa. Daí a gente fez uma gambiarrazinha. Não, vamos então avaliar o risco por setor. Olha, o risco do comercial, o risco do RH, o risco do financeiro. Logo a gente viu que não resolvia, não adiantava. Tem que ser uma avaliação de risco por processo do roupa, tá? Mas tá aqui o processo da 27005, identificação, análise e avaliação de risco tradicionais. Esse aqui é um exemplo da Tracker, eu queria trazer exemplo da Tracker, né? Então aqui é um exemplo em que a gente avaliou 58 eventos de risco e saíram 2 críticos, 21 altos, 32 moderados e 3 baixos. Esse aqui é o nosso catálogo de requisitos, tem 9 capítulos. Os 4 primeiros são de segurança da informação. Isso aqui é o que a Tracker mesmo usa para fazer RIPD, tá? São 4 capítulos de segurança da informação e do 6 ao 9 são de privacidade. Isso aqui é bem legal. Então o risco está aberto pelos capítulos. Organização da segurança, processos de TI, segurança física, tecnologias. Depois, do 6 ao 9, são os riscos diretamente ligados à privacidade. Organização da produção de dados, e aqui é o ciclo de vida, coleta e eliminação, compartilhamento, usuários, armazenamento e acesso. Tá? Eu sei que eu estou passando rapidinho, mas esse aqui são os capítulos do nosso checklist de risco para privacidade e proteção de dados. E vê que a gente considera como base os primeiros 4 capítulos a segurança da informação. Por quê? Porque a gente está fazendo exatamente essa dobradinha aqui, né? Proteção de dados e segurança da informação. Então, na análise de riscos, 4 primeiros capítulos são de segurança da informação e do 6 ao 9 são de privacidade e proteção de dados, tá? E aqui a gente ainda não falou dos processos. Aqui é um catálogo de risco dos requisitos da PSI, da PPD, sei lá, do teu firewall, do teu controle de acesso. No próximo slide é o PIA, tá? Tem que incluir o PIA por processo. Então, no nosso RIPD, a gente faz a gestão de risco tradicional, incluindo requisitos de privacidade, a gestão de risco de segurança da informação tradicional, incluindo capítulos de privacidade, e depois a gente inclui o PIA, que é a avaliação por processo, tá? Que aí é só impacto, porque eu vou pegar esse impacto e vou cruzar com a minha gestão de risco. Daí do nosso ROPA, a gente avalia só o impacto, tá? E aqui é um exemplo de um ROPA com 70, ó, Vanessa. Um exemplo de um ROPA com 70 registros, tá? Claro que eu não posso trazer o ROPA aberto aqui, são dados confidenciais, né? Classificados, mas só a título gerencial, dados fictícios, eu tenho um ROPA com 70 processos, 59 foram considerados de impacto alto, médio e baixo, tá? Pessoal, uma coisa importante, tá? Ter impacto alto não é ter risco alto. Impacto alto não é risco alto. O risco tá aqui, ó. Risco crítico 2, deu 4%, risco alto 36%. Aí eu tenho que trabalhar o risco crítico e alto. Então, risco é uma coisa, impacto é outro. Tá? Eu já vi cliente que falou assim, meu Deus, eu tenho 59 itens de impacto alto, eu tenho que mudar isso. Você não muda o impacto. Tá? O impacto, ele é da tua natureza de negócio. Se tu é um banco, o impacto vai ser alto. Se tu é um hospital, o impacto vai ser alto. E tu não muda o impacto. Tá? Porque o impacto é da tua natureza de negócio. Você muda o risco, baixando a probabilidade. Até dá para mudar impacto, tá? Se eu pegar um especialista aqui no nosso grupo, alguém vai falar, Paulo, dá para mudar o impacto sim. Sim, dá para mudar o impacto contratando seguro, que são os controles reativos, né? Tratamento reativo. Tu vai continuar tendo, porque o impacto é o incidente já realizado.
O impacto acontece depois do incidente, não antes, né? Então como é que tu muda o impacto? Contratando cyberseguro, e aí o cyberseguro vai pagar o teu prejuízo. Mas o teu impacto de imagem já aconteceu, tá? Caiu uma notícia no mercado que tu teve vazamento de dados, já teu impacto de imagem já foi. Então a gente sempre prefere trabalhar na probabilidade para que o impacto não aconteça. Eu prefiro 1000 vezes ter um impacto alto e probabilidade lá bem baixinha, tá? Vanessa, ok. Atrelar tudo ao roupa. Muitas metodologias já estão fazendo isso, né? Atrelando o PIA direto no roupa, na mesma planilha. Márcio, muitas vezes temos um risco baixo que proporciona impacto alto. Exatamente, o teu impacto ele é da tua natureza de negócio. Eu brinco sempre aqui nos webinars da padaria da esquina, né? Falo, por que a padaria da esquina, nada contra a padaria da esquina, tá, pessoal? Mas assim, por que a padaria da esquina não precisa ter uma PSI? Porque não tem dado lá que vaza. Tá? Então ela tem um impacto baixo. Mesmo no risco que a padaria da esquina tem uma probabilidade de ataque alto, de incidente alto, ela tem um impacto baixo. Agora, o contrário, empresas que, pela sua natureza de negócio, têm impacto alto, elas precisam baixar a probabilidade. Como é que tu baixa a probabilidade? Com controles, que aqui eles falam as salvaguardas de mitigação. Né? Tem que ter as salvaguardas de mitigação, os controles. Então, se tu tem uma natureza de negócio que o teu impacto é alto, tu vai viver com aquele impacto alto. Não adianta, tu é um banco, tu processa dados hospitalares, tu trabalha com dados sensíveis ou com dados de RH, né? Tu tem impacto alto, tu tem que ter controle para baixar a probabilidade, tá? Vamos que o tempo está passando. E aí, pessoal, bem no geralzão aqui, fizemos análise de risco tradicional, tem que incluir aqui análise de impacto por processo, tá? Isso é o diferencial do RIPD. É um relatório de análise de risco em que tu inclui a avaliação de impacto por processo do roupa, legal? Aí tu tem o teu relatório. Bom, fiz o meu RIPD. Agora eu vou para, ainda dentro do relatório, tá? O tratamento. Tradicional, né? Tradicional de análise de risco. Preparar o tratamento, escolher as opções de tratamento, determinar os controles, criar os planos de ação. Tradicional de análise de risco. Tanto é que eu trouxe a nossa figurinha tradicional da 27005 sobre as opções de tratamento. Isso aqui é universal, tá? Não é uma coisa do Paulo da 27. Isso aqui é ISO 31000, tá? O universo todo trabalha nas teorias clássicas, com 4 opções de tratamento. Modificação do risco. Modificar é implementar um controle que vai baixar a tua probabilidade, tá? Controles preventivos, aí uma outra teoria, né? Controles preventivos baixam a probabilidade. Controles reativos baixam o impacto. Lembra que risco é probabilidade e impacto. A melhor coisa é tu implementar controle preventivo. Vai baixar a tua probabilidade e fazer com que o incidente não aconteça. Se você implementa controles reativos, o teu incidente vai acontecer, tu vai ter um vazamento de dados, o uso inadequado, e tu vai tratar o impacto. Não é boa estratégia, tá? Às vezes aquela história de só se basear em cláusulas contratuais. Eu sei que tem muitos colegas aqui da área do direito, né? Mas somente se basear em cláusulas contratuais é um controle reativo. Olha, se o operador de dados vazar dados, ele tem que me pagar 1 bilhão. Isso é um controle reativo. Eu não estou impedindo que ele vaze dados. Eu estou dizendo que se ele vazar dados, ele vai me ressarcir. Mas o que eu quero? Eu quero que os dados vazem e receber 1 bilhão? Ou eu quero que os dados não vazem? Então a gente sempre defende controles preventivos que baixam a probabilidade, ao invés de controles reativos que baixam o impacto. Na Tracker, a gente praticamente não trabalha com controle reativo, tá? É só controle preventivo, tá? Modificar o risco, então, é implementar algum controle que vai baixar preferencialmente a probabilidade. Reter o risco é o nome bonitinho para aceitação, tá? Você decide conviver com aquele risco. O problema é que você não pode conviver com riscos que violam a lei, que violem a lei. Tá? O limite da aceitação é a legalidade. Então tu não pode conviver com riscos que violem a lei. Tem um limite aí para tua, principalmente falando de LGPD, tem um limite muito grande para tua retenção de risco, tá? Evitar o risco é fazer com que aquele evento de risco não exista mais, tá? Ah, a gente trabalha com dados sensíveis hospitalares.
pronto, a nossa empresa não vai mais trabalhar com dados sensíveis, a gente vai eliminar esse produto, tá? Então, evitar o risco é mudar a tua empresa de modo que aquele evento de risco deixe de existir. Não é baixar a probabilidade, tá? Baixar a probabilidade é modificar o risco. Evitar o risco é fazer com que o evento de risco deixe de existir, tá? Compartilhar o risco são os controles reativos. Compartilhar o risco é a brincadeira assim, se der problema, alguém vai entrar no cano pelo cano junto comigo. Eu não vou pagar o pato sozinho. Então, compartilhar o risco é alguém pagar o prejuízo junto contigo. Geralmente, multas contratuais ou ciberseguro. Só que lembra que o compartilhamento do risco, ele reduz o teu impacto, não reduz a tua probabilidade. O evento vai acontecer e alguém vai pagar junto contigo. Tá? A gente é meio contra isso, porque o impacto de imagem já vai ter acontecido e ninguém paga o teu impacto de imagem, tá? Pessoal, só tem 2 minutos aí para o meio-dia, eu tô bem na reta final mesmo, tá? Quero cumprir o horário. Exemplo de plano de ação, então, tá? Exemplinho básico da Tracker, um plano de ação com 29 ações, sendo 16 de... Isso aqui já é um plano de ação do Ripid, uma saída do plano de ação do Ripid, tá? Sendo 16 curtos, 2 longos e 11 médios, tá? Eu não vou abrir ação a ação aqui, trazer a planilha completa, porque isso ficaria muito cansativo e exaustivo. Vamos para a nossa reta final, falar do relatório de PIA, capítulo 7 da 29134. Eles trazem lá uma estrutura, uma proposta, sim, de estrutura para o relatório, tá? A gente usa totalmente essa estrutura? Não. A gente se baseia nessa estrutura? Sim. Eu até vou colocar aqui a estrutura da Tracker depois. Ó, a ISO 29134, né, fornece orientações sobre o conteúdo do relatório de PIA, e aqui é a estrutura que eles propõem, tá? Tem um capítulo sobre a estrutura do relatório, o escopo de avaliação, requisitos de privacidade, são os controles que tu vai avaliar, a tua avaliação de risco, o teu plano de tratamento e uma conclusão, tá? Basicão aí de relatório de análise de risco. Esse aqui é o da Tracker. Só dei um print aqui no sumário do RIPD da Tracker. Pô, que legal, quero ver como é que é o relatório da Tracker. Então, a grosso modo, está aqui na tela, tá? Contexto, objetivos, incluímos uma seção especificamente para falar do artigo 38. Isso aqui foi um pedido de auditoria. Uma auditoria de um cliente nosso acabou questionando o nosso relatório. Ah, mas não atende à LGPD. A gente botou uma seção, até nem a norma fala disso, né? E botou uma seção dizendo, nós atendemos... Tá aqui, ó. Eu dei um print para vocês. Isso aqui está dentro do nosso relatório de RIPD, tá? Conformidade com o artigo 38. Para o cumprimento do artigo 38, esse documento apresenta. E aí a gente colocou exatamente cada coisa que a lei pedia e aonde que está. Ó, descrição dos tipos de dados, metodologia utilizada para garantir a segurança. Análise do controlador, mecanismo de salvaguarda, está no capítulo 4. E aí eu coloquei também que a gente se baseia na ABNT 134, na 29134, tá? Então, é aquela história, tem que estar tudo bem certinho dentro do teu relatório para dizer, olha, foi feito para a LGPD, usamos tal base, beleza? Então tá aqui basicamente o nosso sumário. Aqui a gente vai falar dos nossos 9 capítulos, tá? Isso pra gente é a coisa mais importante. Como é que foi, quais são as vulnerabilidades encontradas no capítulo 1, 2, 3 até o capítulo 9, tá? Depois não coube aqui no slide, mas ainda segue um pouquinho para a parte de plano de ação, beleza? Concluímos meio-dia e 1 aí. Então eu falei o que a lei diz, basicamente o sumário da lei ali. Prepare um pré-projeto, faça aqui na execução do PIA, faça uma análise de risco tradicional que inclua requisitos de privacidade e proteção de dados, que inclua a tua política de proteção de dados e que também inclua uma avaliação de impacto por processo do ROPA, tá? Monta o relatóriozinho e fechou, tá? Não precisa seguir nenhum gabarito de relatório. Se tu segue essa ideia toda e todos esses dados estiverem no teu relatório, tá ok. Beleza? Pessoal, fechamos por aqui hoje então. Sei que eu estou aí 1 minutinho com o tempo estourado. Obrigado pela atenção, é bastante assunto. Não era nosso objetivo entregar para vocês um gabarito nem nada disso, mas agora vocês têm as linhas gerais do que é o relatório RIPD e o que tem que compor o teu relatório RIPD, beleza? Segue aí a 29134
que não tem erro, não precisa nem seguir tudo que está lá, beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, quem ficou aí, bastante gente ficou até o final hoje, né? Quase aí 70 pessoas agora saindo. E lembrem-se, a gente está fazendo um esforço lá para o nosso canal do YouTube, principalmente o Destaque TI para profissionais e o alerta corporativo com material para os seus colaboradores. Utilizem lá o material do alerta corporativo para a campanha de conscientização na tua empresa para os teus colaboradores. Valeu, pessoal, por hoje era isso. Obrigado aí pela participação de todos e até a próxima. Valeu! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E para mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho de consultoria na área de segurança da informação, privacidade e proteção de dados, acesse o nosso site trackerconsultoria.com.br.